Olá, queridos. Nós estamos dando início a mais uma celebração, a mais um culto que nós queremos oferecer para o Senhor. Ainda que de maneira virtual, nós queremos pedir para você, eu quero pedir para você, querido, que você esteja reunindo a sua família nesse momento, para que juntos, ainda que a gente não esteja aqui na nossa comunidade, mas juntos, no mesmo horário, para que a gente possa estar oferecendo esse culto para o Senhor. E o desejo do meu coração, meu irmão e minha irmã que está na sua casa, é que o Espírito Santo de Deus, ele possa invadir o teu lar agora, levando você a uma comunhão intensa com Deus, agora no momento do culto. Quero convidar você, querido, a orar comigo, antes de a gente começar esse culto ao Senhor. Feche os teus olhos aí na sua casa, para que a gente possa orar. Pai querido, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Queremos Te oferecer, Senhor, o culto a Ti. Só Tu, Senhor, é digno de honra e de glória, de receber, Senhor, o culto da Tua igreja, Pai. Nós Te agradecemos porque sabemos que apesar de tudo que está acontecendo, Senhor, todas as lutas que nós estamos vivendo, o Senhor tem sustentado a Tua casa, o Senhor tem sustentado o Teu povo, Pai. E nós queremos Te oferecer o nosso culto, Senhor. Eu oro, Pai, por todas as pessoas conectadas nesse momento, Pai. E peço que o Senhor abençoe cada um na sua casa, no seu lar, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Querido, que Deus te abençoe, que você tenha um culto cheio da presença de Deus. Nós queremos te convidar a cantar junto conosco aí na sua casa, onde você estiver, e declarar que o Senhor é nosso Rei, Rei sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre toda essa situação que está acontecendo, e convidar Ele para reinar sobre a sua casa. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
toda a terra, sobre as nossas vidas. Tu és o Senhor das nossas vidas. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Olá, queridos. Nós vamos fazer agora esse momento no nosso culto, os dízimos e ofertas. Os dízimos e ofertas, eles precisam continuar. Ainda que nós não estejamos de maneira física, mas a igreja continua avançando. A igreja continua pregando o Evangelho. A estrutura está aqui, nós estamos com as portas fechadas, mas continuamos a pregar o Evangelho. Por isso precisamos do compromisso da igreja nessas áreas também, para que a igreja possa continuar avançando como instituição. Mas eu quero falar um pouquinho com você sobre esse tema, dízimos e ofertas, convidando você a abrir um texto da Palavra de Deus. Um texto conhecido que está em Lucas, no capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 4. Vou pedir para você, se possível, que você abra na sua casa o texto, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre esse tema. 21, versículo 1 e 4 de Lucas. O texto fala assim: meu irmão e minha irmã, estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições na caixa de oferta. Então uma viúva pobre veio e colocou 2 moedas pequenas. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, essa viúva pobre deu mais que todos os outros. Eles deram de uma parte que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. É interessante pensar que matematicamente, Jesus não, a aparência que dá é que ele não faz esse cálculo matemático. Por quê, queridos? Por que a oferta da viúva,
ela agrada o coração de Jesus, sendo uma oferta de valor menor. Por quê? Nós precisamos entender isso, porque a oferta dela representa muito mais do que o valor. A oferta dela representa relacionamento com Deus. A oferta dela representa, queridos, relacionamento e dependência de Deus. É isso que agrada a Jesus quando ela dá as 2 moedas. Ela está dizendo assim: eu dependo de ti, ainda que da minha miséria eu oferto, mas eu dependo de ti. Por isso ela agradou o Senhor. Nesses momentos que nós estamos vivendo, é um momento que nós precisamos exercitar a nossa fé. É um momento que nós precisamos dar mais do que o valor, queridos. É um momento que nós precisamos entregar do nosso relacionamento, da nossa dependência que nós colocamos diante de Deus. Sabemos que nós servimos um Deus fiel. E eu quero desafiar você na sua casa com muita responsabilidade, mas falando a partir do texto bíblico. Quero desafiar você a ofertar e dizimar nessa casa, queridos, para que essa obra continue avançando com força, de maneira ousada, porque é uma igreja que depende do Senhor pelo relacionamento, e não por valores, mas por relacionamento. Que o Senhor possa colocar no teu coração, possa tocar a tua vida, para que você possa ofertar, querido, nessa casa, e continuar dizimando nessa casa. Quero orar com você. Pai querido, nós mais uma vez apresentamos as nossas vidas diante de Ti. Confiamos em Ti, Senhor, apesar de olharmos para frente, Pai, e vermos um futuro capitalista, um futuro de valores incertos, mas a fé nos coloca numa posição acima desses valores. A nossa fé está atrelada, Senhor, a Ti, Jesus, e aos Teus planos para a igreja, Pai. Então eu peço que o Senhor abençoe a vida desses irmãos que estão ofertando nessa noite, esses irmãos que estão dizimando nessa casa, Pai. Aqueles que por algum motivo não podem, Senhor, eu peço que o Senhor estenda a Tua bênção para a vida dos nossos irmãos. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, queridos. Vamos compartilhar então mais uma mensagem bíblica para trabalhar o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, a nossa vida. Vamos parar um pouquinho aí onde você está e vamos refletir sobre o que diz a Bíblia sobre a reorganização em tempo de caos. É sobre isso que eu quero discorrer nesse texto, que é um dos textos de início, Gênesis 1, o versículo 1 e 2, que diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. A parte A do versículo 3 diz assim: então Deus disse. Algumas traduções vai dizer, então, disse Deus, ou e disse Deus. O que Deus disse no princípio? A Bíblia vai relatando que no princípio criou Deus. Deus, Ele é criador. Ele é o responsável por toda a criação. Mas existe um fato muito importante que o versículo 2 relata, que a terra, ela era sem forma e vazia. Sem forma e vazia. A terra está representando um verdadeiro caos. No original, existem duas palavras que elas são designadas para explicar essa questão do caos. E ela vem para mostrar que havia uma grande confusão,
Em português, as traduções bíblicas, elas relatam como desordem e deserto, vazio e vago, sem forma e vazia, ou até mesmo o abismo. Esse momento está falando sobre o vazio absoluto, sobre a criação em meio ao caos. Uma desordem total. O mais interessante é que o Espírito de Deus, ele se movia. Algumas traduções vai dizer que o Espírito pairava. O Espírito é o vento, o Espírito é o sopro. E o Espírito se movendo, pairando, nesse momento de grande caos, nessa situação de terrível desordem, Deus começa a falar algumas coisas. Então Deus começa a organizar o caos. Então a organização do caos, ela vem de Deus. Deus organiza o caos. Nesse momento onde Deus organiza o caos, Ele faz isso através da parte sonora. E disse Deus, e Deus fala, e Deus organiza. E Deus vai movimentando todas as coisas para que o caos fosse diminuído, a ordem fosse estabelecida e que a humanidade pudesse começar então o seu processo. No versículo 26 desse texto de Gênesis, vai dizer então sobre uma parte também da criação. E disse Deus, o que Deus diz? Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus agora começa a fazer o ser humano. E Ele faz o ser humano com uma base. Ele sai de algum ponto para fazer o ser humano. Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A reorganização em tempo de caos, ela exige de nós saber a nossa base, saber a nossa origem, saber de onde eu estou partindo neste momento tão difícil. Quando o texto, no versículo 27, ele reforça, assim Deus criou o ser humano, criou macho e fêmea, homem e mulher, Deus os criou. Esse poder da criação de Deus, esse poder de Deus que Ele cria em meio ao caos, que Ele dá ordem, que Ele diz haja e as coisas acontecem. Ele faz algo tremendo nesse versículo 26 e 27. Deus, reorganizando o caos, Ele compartilha conosco na nossa criação de seres humanos, Ele compartilha um pouquinho do Criador. Quando o texto diz que Ele nos faz a sua imagem e a sua semelhança, Ele está dizendo que Ele compartilha com a humanidade algo que é dele. Nós não saímos do nada, nós não saímos das brigas nas relações, nós não saímos do descuido de alguns, nós saímos de Deus. Então, Criador é aquele que cria, que produz, que gera. Deus pega um pedacinho dele, do Deus Criador, e Ele compartilha, Ele coloca em nós, porque quando o texto diz que somos a semelhança dEle, semelhança quer dizer parecença entre seres, nós parecemos com aquele que nos criou. E quando diz que nós somos a imagem é uma representação de uma pessoa. Então, eu pareço com Deus e eu o represento na minha vida. E Ele compartilhou comigo um pouquinho da criação, do poder de criar. Deste modo, quando eu fico pensando, eu fico maravilhada, eu fico
Uau! Deus, Ele faz com que eu me pareça com Ele. Ele dá um pouquinho dele para mim e para você. Ele compartilha. Nesse compartilhar de Deus sobre a nossa vida, nós somos marcados com um DNA. E hoje se fala tanto em DNA, teste de DNA, DNA disso, DNA daquilo. Mas o DNA é uma informação genética que todos os seres vivos têm. Então, quando Deus nos fez lá em Gênesis, quando Ele sonhou com a gente, quando Ele pensou em nós, quando Ele se reuniu com a Trindade e nos fez, Ele colocou em nós o DNA de Filho de Deus. Somos partes, parecemos com Ele. E dessa forma, Ele nos deu um pouquinho no nosso DNA, de termos a ação de poder criar e de criar em meio ao caos. Uma das coisas mais difíceis que nós encontramos na vida é reorganizar. Reorganizar em meio a uma tragédia, reorganizar em meio a um quebra financeiro, reorganizar é muito difícil. Mas quando eu penso nesse texto de Gênesis, e ele enche o meu coração, porque eu estou pertencendo a um reino, eu estou pertencendo a um pai, eu sei de onde eu vim. Eu entendo que o Criador compartilha conosco o poder de sermos criativos. E ser criativo é a capacidade de criar, de inventar, de reinventar. É a capacidade de imaginar qualquer coisa e refazer. E fazer de novo. Então Deus, quando Ele faz o processo de toda a criação, e Ele chega a criar o ser humano, Ele coloca em nós, seres humanos, homem e mulher, macho e fêmea, um pouquinho dele, um pouquinho da criatividade, um pouquinho dos sonhos. Não posso dizer o completo de Deus, mas é o partilhar de Deus em nós. E isso me faz pensar que nós temos parte com Deus. E temos parte de Deus. Deus nos fez, homens e mulheres, macho e fêmea, e Ele compartilhou conosco. Então a Bíblia, ela é repleta de caos. Ela começa já em Gênesis com caos. A terra estava sem forma e vazia. Era completo caos. E ela segue, em muitos momentos, a humanidade vai se perdendo em meio ao caos. E Deus cria aonde não há mais possibilidades. Nós vivemos dias aonde se aumentou muito a insegurança, a ansiedade, a depressão, as doenças mentais, os problemas sociais. Nós vivemos dias de caos. Não imaginávamos que em 2000, 2001, 2002, 2003, aquele boom do milênio, teríamos tantos conflitos. Mas Deus, Ele é Criador. Compartilha conosco a criatividade e o DNA de poder superar o momento do caos está na humanidade. Algumas coisas aconteceram e com o replicar da humanidade, aconteceram então muitas crises. E essas crises, elas foram se espalhando através da cultura, através dos problemas sociais. E o DNA foi sendo alterado, modificado. Então pensa, quanto mais perto de Deus Criador eu estou, mais criativa eu vou ser. Quanto mais distante de Deus eu fico, a minha humanidade vai ficar mais desorganizada. Então, nós precisamos entender que a humanidade precisa retornar ao conhecimento de onde nós viemos. Nós viemos de um Deus que é Criador e que fez todas as coisas. E que organiza todo o nosso caos. E que reorganiza a humanidade. Então Deus, Ele continuou criando.
O texto original vai dizer que ele criou, e o estudo explica que é criando. Ele continuou sendo responsável pelos desenvolvimentos de tanta técnica, ciência e humanidade, porque isso é de Deus. Então Deus criou, continuou criando, e Deus, quando encontra um caos, ele vê uma oportunidade. Então vamos reorganizar o caos. Nós, seres humanos, vemos um caos e nos desesperamos. Ah, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Exatamente isso. Se aproxima de Deus, reorganiza o caos. Se afasta de Deus e continua desorganizado. Então Deus, ele não retirou da humanidade o seu DNA, mas a humanidade foi se afastando dele, no momento em que foi olhando mais para as coisas humanas do que para as coisas que fazem parte de Deus. A humanidade foi se afastando. E uma das coisas muito interessantes, e eu gosto de pensar, é que nós transferimos para Deus coisas que os seres humanos fazem. A Bíblia diz assim, olha, aquele que mentia não minta mais. O que roubava não roube mais. Então, a Bíblia vai ensinando um momento de conversão, um novo caminho, uma nova vida. Só que nós pegamos o que mentia, nós pegamos a mentira, pegamos quem mentiu, pegamos quem roubou, pegamos quem traiu, quem foi traído. E nós associamos isso a Deus. Deus não faz estas coisas. Isso não é do DNA de Deus. Isso é do DNA da humanidade caída. Então, a humanidade afastada de Deus, ela recorre nos mesmos erros. E Deus não desiste de nós. Ele está sempre apostando em nós. E nesse grande movimento de amor, de reinventar e de cuidar e de proteger, Deus foi organizando a terra. Ele organiza a terra quando Eva e Adão pecam. Então, Romanos vai dizer que do primeiro Adão entrou o pecado no mundo, mas do segundo Adão entra então a redenção. Para o pecado, ele trouxe a redenção. Para a morte, ele trouxe a vida eterna. E para o perdido, ele trouxe salvação. Caminho de esperança. Hoje, essa palavra de Gênesis, do primeiro versículo da Bíblia, me traz esperança. De que o Deus que criou todas as coisas e compartilhou conosco essa ação de criação, Ele também espera que eu e você, que nós venhamos desenvolver em nós essa capacidade de reorganizar em meio ao caos, de reorganizar, de acreditar, de poder darmos as mãos e conquistarmos, reinventarmos e acreditarmos. Deus, Ele não desiste de nós. Ele sempre acreditou na humanidade. Eu poderia falar de Gênesis a Apocalipse, tudo que Deus é, tudo que Ele quis, tudo que Ele quer fazer em meio a essa humanidade. Em Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre, eternamente. Então Deus não muda. Em Deus não há dúvida, nem sombra de dúvida. Então eu pergunto, quem é que mudou? Quem que mudou? Nós, humanidade, mudamos. Nós mudamos e fomos nos afastando de Deus. E nós precisamos retornar para Deus, para reorganizar o nosso caos. Seja um caos financeiro, um caos emocional, um caos na área da saúde, um caos em frustrações, em decepções. Nós podemos reorganizar e recriar. Quanto mais perto de Deus nós vamos estar, mais reorganizados nós vamos ficar. Então nós precisamos pensar nisso. Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Então eu preciso me achegar a Ele e reorganizar a minha vida. Tiago vai dizer que nós precisamos suportar com perseverança as provações da vida para sermos aprovados. Teremos dificuldade, teremos muita dificuldade. Em João diz
que nós teríamos dificuldade, dias difíceis, mas era para ter bom ânimo. Era para ter bom ânimo. E Jeremias vai dizer, Jeremias 17:10, que o Senhor é quem sonda o nosso coração. O Senhor sonda o nosso coração. O Senhor vê se dentro do nosso coração está uma intenção ruim, uma intenção que não condiz com o DNA de Deus. Então nós precisamos reorganizar o nosso caos. Então a humanidade, ela passa por muitos momentos de reorganização. Agora Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo. E Ele é o mesmo, está cuidando de nós. Ele cuida de cada um de nós. E Ele cuida de você. E Ele quer, através desse cuidado, trazer à memória a esperança. Porque se eu entendo que eu tenho no meu DNA parte com Deus, se eu tenho parte de Deus na minha vida, então eu tenho esperança. Então eu tenho oportunidades, então eu posso melhorar a cada dia. E a esperança, ela é o que nos leva a continuarmos. Quando o ser humano desespera, quando ele perde a esperança, então o caos está sucumbindo esse ser. E nós precisamos anunciar a esperança. Há esperança para você. Há esperança para mim. Há esperança para nós. Porque nós temos o DNA de Deus. Deus Criador. Deus criativo. Deus que reorganizou o caos. Deus que cria em meio à miséria. Deus que salva. Deus que organiza. Deus que ama. Deus que perdoa o pecador. Deus que acolhe. Deus que compadece. Deus que não negou o seu Filho por amor a nós. Então, Ele é o mesmo, de Gênesis 1. Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele vai ser para sempre. E nos deixou uma promessa em Mateus, de que Ele estaria conosco todos os dias. Para a gente ir encerrando, se você se vê em caos, se você entende que o momento da tua vida está desorganizado, é um tempo bem especial para você retornar o caminho e pensar de onde você veio. O caminho da nossa humanidade, as dores da vida, os problemas, muitas e muitas vezes nos afastaram de Deus. Existe sempre um jargão cristão, venha como estás. E tem uma frase que diz assim, nós viemos como somos. Sim, Deus nos chama, venha como você está. Para nos tornarmos no que Ele quer que sejamos. Nós chegamos como estamos. Talvez uma humanidade desorganizada. Um casamento destruído, o medo tomando conta, a ansiedade sendo aflorada. E aí, neste momento, uau, vamos pensar. Eu vim de Deus. Tenho parte com Deus. Deus compartilhou comigo. Então, Ele cuida também de mim. E o cuidado de Deus não diz que nós não vamos passar por aflição, mas de que nós não vamos passar sozinhos, de que Ele está conosco todos os dias, até nós nos encontrarmos com Ele presencialmente, até a gente ter a chance de se encontrar com Ele. Ele está conosco todos os dias, cuidando do nosso caos, reorganizando a nossa vida. Se você se encontra em meio a algum caos, ansiedade, você se vê modificado e nós estamos sempre em mudança, é o tempo de nós pensarmos agora e falarmos com Deus. E eu quero fazer uma oração com você.
Eu quero colocar essa palavra de Gênesis 1, onde Deus disse e as coisas aconteceram. Eu gostaria de orar sobre isso. E gostaria que você, aí onde você está, que você pudesse fechar os teus olhos, colocar a mão no seu coração, sentir o seu coração batendo e saber que você veio de Deus. Nós temos um corpo, temos um biológico, um fisiológico, mas se Deus recolher de nós o Espírito, se Deus recolher de nós a vida, nós seremos um corpo morto, sem ação. Por isso, nessa hora, vamos falar com Deus. E vamos pedir a Deus que enquanto o nosso coração bate, nós temos chances de reorganizar. Que Deus nos dê coragem, ânimo, de nos associarmos a Ele e de recriarmos em meio ao caos. Vamos orar. Pai, obrigada por essa palavra. Obrigada por Gênesis, Senhor, aonde começa a nossa história contigo. Pai, abençoa as pessoas que agora escutam essa palavra e que por algum motivo, Senhor, podem estar desorganizadas. Vem trazer, Senhor, uma reorganização, e disse Deus, e então aconteceu. Senhor, vem reorganizar a mente, a alma, o coração, o corpo, a vida. Vem reorganizar o espírito, Senhor. Vem trazer o Espírito de Deus se movendo sobre a vida dessas pessoas, para que haja uma reorganização. Nós confiamos em Ti e pedimos, Deus, que cada ser humano retorne ao caminho original, para que esse caos, ele seja, Deus, reorganizado. Pai, eu Te agradeço por cada reorganização na minha vida. E eu peço a cada um, Deus, a coragem de usar esse poder criativo que o Senhor nos deu e reorganizarmos as nossas vidas em meio ao caos. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Queridos, então, só um lembrete. Nós viemos sim como somos, mas nós não precisamos ficar assim. Nós podemos voltar ao original e melhorar e sermos parte com Deus, porque Ele compartilhou a sua imagem e a sua semelhança conosco. Que vocês tenham bons dias, bons encontros, encontro com a palavra, com a oração, e que você possa, como foi dito, resgatar a sua parecença, você se parecendo com Deus, porque Ele te criou. Tenham todos bons dias, bom tempo, e que Deus os abençoe.